Bem-vindos ao canal Inova Mundo. Eu sou Magda Maia e hoje nós vamos falar sobre pitches e storytelling. Para falar sobre essa temática, nós convidamos o Rodrigo Tavares, que ele é palestrante, empresário, mentor nas áreas de oratória e apresentações de alto impacto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ok, eu que agradeço pelo convite. Para a gente começar, eu queria pedir então para você falar um pouco o que são os pitches. Bem, os pitches são apresentações curtas, rápidas, muito objetivas e eles têm um quê especial, porque eles não apresentam qualquer coisa para qualquer pessoa. O pitch ele é direcionado para um foco muito específico. Toda vez que você faz um pitch, você tem que ter um objetivo muito específico com aquela sua apresentação. O pitch, ele por ser muito curto, você tem que aproveitar tudo que puder dentro daquele momento, né? Às vezes é aquela chance que você tem de estar com a pessoa certa, no lugar certo, e nem sempre você vai ter aquela oportunidade novamente. Então você tem que ter aquele pitch para poder conquistar o que você quer naquele momento e agarrar a oportunidade. Fala-se muito do chamado pitch elevator, que é aquele pitch de elevador, né? Conta-se a história de uma pessoa, de um rapaz que queria muito poder conversar com o dono de uma empresa e em determinado dia ele estava no elevador e esse dono da empresa entrou e ele teve somente aquele tempo do térreo até o andar em que o dono da empresa ia descer, coisa menos de 1 minuto, né? Para poder falar de toda a sua ideia e expor o que você queria. Obviamente, naquele momento ele não ia vender, né, dentro de um elevador. O dono da empresa não ia ter dinheiro no bolso para poder comprar aquilo que ele tinha para vender, mas aquele pitch, aquele momento que ele tinha somente um objetivo, que era provocar uma segunda reunião, era gerar um interesse para provocar uma segunda conversa, né? E esse evento ficou muito conhecido, né? Ficou chamado Pitch Elevator, que é aquele momento em que você tem uma oportunidade única e deve saber aproveitar de maneira muito objetiva e gerar um grande interesse. Esse é que é o chamado pitch que muitas empresas hoje estão começando a aproveitar. Ou seja, aquelas apresentações longas, cheias de slides, com muita coisa até redundante, não é o ideal. Mas, e aí eu te pergunto, né, quais são as experiências? Como é que quem já hoje está trabalhando com pitches, ainda assim, ainda existem alguns pontos a corrigir, ainda existem erros nessas apresentações realizadas, mesmo com pitches? Sim. Alguns dos erros do pitch é você, primeiramente, não saber exatamente o que você quer com ele, né? Então, toda vez que você vai assumir a frente de um público, seja de um público universitário, ou seja um público de investidores, você tem que saber exatamente o que você quer com aquela apresentação. Eu costumo dizer para os meus alunos em cursos de oratória, de storytelling, né, que jamais assuma a frente de um público se você não souber exatamente o que você quer causar naquele público. Hoje, quando falamos de apresentações de alto impacto, na verdade estamos falando da oportunidade de você impactar pessoas pela emoção, né? Você, na verdade, você impacta a emoção de alguém, né? Você tem que despertar alguma coisa em quem para quem você está se dirigindo, né? E muitos dos erros dos pitches é você não saber exatamente o que você quer com aquelas pessoas. Cada pitch também ele pode ter um objetivo específico, né? Nunca tenha apenas um pitch, ele não pode ser padrão. Até mesmo porque hoje o conceito da apresentação de pitch está sendo muito utilizado nesse mundo inovador, principalmente das startups, né? E dentro das startups você nunca sabe quando está ali na sua frente um grande investidor que está disposto a apostar na sua ideia, né? Então você tem que ter aquele pitch onde você vai mostrar o seu negócio, mas você tem que estar preparado também para ter um pitch às vezes um pouco mais específico, mais técnico, em que você vai se dirigir para aquele investidor e tem que saber o que é que você vai apresentar para ele, o que você vai pedir para ele, né? Então, creio que um dos maiores erros no pitch é você não saber exatamente o que você quer com ele. Eu acredito que tenha ficado bem claro, né? E aí eu te pergunto, então, na mesma lógica que a gente acabou de falar sobre os pitches, o que seria o storytelling? Pronto, o storytelling ele é um recurso
que apesar de estar sendo mais tratado hoje, de maneira recente, o storytelling sempre existiu. Né? A grosso modo, diz que o storytelling é a sua arte, a sua capacidade de contar histórias. Né? Mas isso as pessoas já fazem desde sempre. Os homens da caverna contavam histórias, né? Quando faziam aquelas pinturas nas pedras. E o teu poder de contar histórias, na verdade, é o teu poder de engajar pessoas. Né? Por meio das histórias, você consegue despertar emoções nas pessoas. Por meio da história, você consegue gerar expectativa. Quando a gente junta esses dois pontos, o pitch e o storytelling, eu estou garantindo que as pessoas vão conseguir compreender aquilo que eu quero falar. Às vezes no pitch eu tenho uma solução que para mim parece muito simples, parece muito boa, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, ele não consegue enxergar aquilo como algo muito fácil. Né? Então, eu tenho que dar um sentido àquilo. Né? Na verdade, a gente compreende melhor tudo aquilo que para nós tem algum sentido, tem algum propósito. Né? Se eu estou escutando uma proposta nova, até então eu não tenho um grande propósito com aquilo e eu não vou lembrar posteriormente. Quando eu utilizo o storytelling, eu estou criando uma história, eu estou criando elementos de uma história, onde eu vou dar um propósito para aquilo que eu estou falando. Então, grandes empresas hoje já trabalham o storytelling dentro do seu cotidiano para poder explicar melhor os projetos e fazer com que as pessoas entendam o propósito daquele projeto. Né? Não é simplesmente você dizer o quê, é você deixar muito claro o porquê e o para quê daquele projeto. O storytelling, ele ajuda muito isso, né? Porque por meio de uma história, você muitas vezes se coloca no lugar do personagem e você trabalha aquela questão da empatia. Eu passo a sentir aquilo que o personagem está sentindo e dessa forma tudo fica bem mais claro para mim. E aí, para a gente encerrar, eu queria te perguntar como é que se pode associar essas duas técnicas, né? A técnica do storytelling na preparação dos pitches. Pronto, então hoje quando você está preparando o seu pitch, você tem que deixar toda aquela informação muito clara para quem está te ouvindo. E na construção do teu pitch, é interessante que você utilize o storytelling para dar todo um passo a passo muito claro, muito óbvio para quem está tendo contato pela primeira vez com aquela solução. Então, você utiliza o storytelling, na verdade, na hora que você está montando o seu pitch, né? Para que não seja simplesmente uma apresentação. Afinal de contas, o pitch ele tem uma duração média, dependendo do evento que você está participando, ele pode ter de 2 a 5 minutos. Né? E aquele momento passa muito rápido, você tem que aproveitar da melhor maneira. E o storytelling, ele vai fazer com que aquilo que você esteja falando não seja simplesmente um jogar informações aleatórias. Né? A história ela te ajuda a organizar melhor as informações, principalmente na relação de causa e efeito, ou seja, o que eu vou falar depois depende do que eu falei agora. E se eu fizer isso muito bem, as pessoas vão estar esperando a próxima informação, vão estar pedindo a próxima informação. Quem fazia isso muito bem era o Steve Jobs toda vez que ia apresentar um novo produto na Macworld. Né? Ele não falava simplesmente, está aqui o produto, ele serve para isso, ele invertia. Ele falava, você precisa de alguma coisa, eu tenho uma solução, e aí as pessoas já esperavam, né, o que é esse produto. Né? Tudo isso é causado pela boa construção de um storytelling. E se você coloca isso dentro de um pitch, o pitch fica muito mais fácil, muito mais óbvio. Perfeito. Para a gente encerrar, quem quiser saber mais, se informar, contratar uma palestra tua, enfim, né? Quem quiser... a gente trabalha muito aqui com inovação e empreendedorismo, então as empresas que quiserem potencializar algum produto e tal, deixe seus contatos, por favor, para que as pessoas, né, possam ter acesso de forma mais aprofundada ainda. Pronto, tá ótimo. Bem, hoje eu faço parte do Guia de Palestrantes do Ceará, né, um projeto maravilhoso encabeçado pela Madalena Matos. Então, eu estou lá no Guia. Para aqueles que não têm acesso ao Guia, né, apesar de estar na internet também, pode me encontrar nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. É só procurar Rodrigo Tavares Palestrante e eu estou sempre por lá anunciando cursos, palestras e grandes novidades. Então, Rodrigo, muito obrigada por essa entrevista. Vocês que estão acompanhando, se tiverem gostado, deixa o like lá pra gente. Se inscrevam no canal e compartilhem essas informações que são muito relevantes. Até o nosso próximo encontro.